Meus amigos, o ano de 2025 começou e é o que tudo indica, esse ano também não vai ser para os fracos não, viu? Eu quero compartilhar com vocês hoje os meus pensamentos a respeito de uma notícia que invadiu todas as redes de noticiário aqui em Israel na manhã, nas primeiras horas da manhã desse domingo. Eu estou gravando o vídeo no domingo e o vídeo vai ser liberado para vocês na segunda-feira. Eu confesso para vocês que eu fiquei de estômago meio embrulhado de ler essa notícia e de considerar que isso esteja acontecendo, principalmente porque está acontecendo no Brasil. Gente, faz quase um ano que eu tenho falado para vocês com frequência que o motivo de nós estarmos lutando essa guerra aqui em Israel pela nossa segurança, pela nossa sobrevivência, mas o meu esforço aqui nas redes sociais, aqui na mídia, de estar conversando com vocês e explicando todas essas situações o tempo inteiro, eu tenho sempre dito que isso não tem a ver só com Israel, mas Israel está basicamente lutando na frente de batalha contra um esforço que tem a ver com o mundo inteiro, inclusive com o Brasil. Eu acho que eu já disse isso milhares e milhares de vezes nos meus vídeos, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, que nós aqui em Israel, a gente está na frente de batalha contra algo que está tentando controlar e dominar o mundo todo. E eu acho que na manhã desse domingo nós acordamos com uma primeira amostra, um primeiro gostinho amargo e terrível dessa realidade da qual eu tenho alertado já tem mais de um ano. Deixa eu mostrar para vocês a notícia que saiu, foi reportada hoje pelo jornal Metrópolis. Dá uma olhadinha. A justiça determina que a Polícia Federal investigue soldado de Israel no Brasil. A Justiça Federal determinou que um soldado de Israel que está em solo brasileiro atualmente seja investigado pela PF por supostos crimes de guerra praticados na faixa de Gaza. A decisão foi emitida pela juíza federal Raquel Soares Carelli, da Seção Judiciária do Distrito Federal, durante o plantão de 30 de dezembro de 2024. Não tinha família, certo, né, para ir comemorar, fazer alguma coisa, teve que ficar lá caçando o que fazer. A queixa foi apresentada à Justiça Brasileira pela Fundação Hind Rajab, que atua internacionalmente denunciando crimes contra a humanidade, crimes de guerra e violações de direitos humanos praticados na Palestina. Já vou falar mais a respeito dessa fundação. O cidadão israelense, que passa uma temporada de férias no Brasil, é acusado de participar da demolição de um quarteirão residencial na faixa de Gaza com explosivos fora de situação de combate em novembro de 2024. No local, casas serviam de abrigos para palestinos deslocados internamente no enclave palestino após o início da guerra entre Israel e o Hamas. Deixa eu começar explicando um pouco do que está acontecendo aqui, tá? Um soldado reservista, um combatente israelense que pertence a uma unidade de elite do exército de Israel, depois de um ano de defesa intensa da população civil israelense, de estar no fronte de batalha, decidiu sair de férias e foi fazer aquilo que uma infinidade de israelenses amam fazer. Ele foi passear no Brasil. Gente, não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil é um dos destinos mais queridos pela população israelense. É comum que a galera, quando termina o período do exército, vai, sabe, passar 6 meses, às vezes um ano viajando pela América do Sul, mas aí passa, tipo assim, 90% do período no Brasil e os outros 10% passeando pelos outros países da América do Sul. O Brasil é um país amado pelo povo de Israel. Esse cara, eu não vou citar o nome dele, apesar de que o nome dele aparece nas redes sociais, em outros locais aqui, mas eu vou respeitar enfim, o direito de imagem dele, digamos assim.
e não vou citar quem ele é, mas ele é um combatente, de novo, de uma unidade de elite, que está na fase de ser reservista já, ou seja, ele já acabou o período militar obrigatório. No dia 7 de outubro, ele estava no festival de música eletrônica, aquele festival Nova. E ele foi um dos sobreviventes do ataque terrorista do Hamas. Ele foi um dos caras que conseguiu se esconder e fugir e lutar e não ser brutalmente assassinado, não ter aquelas atrocidades cometidas contra o corpo dele, contra ele. Conseguiu fugir, conseguiu escapar e como um herói, como um valente, como um corajoso, decidiu se alistar, se voluntariar novamente ao exército, agora como reservista, para ir combater os terroristas do Hamas. E passou a melhor parte do último ano, ao invés de viver tranquilamente, sentado em berço esplêndido, né, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa da vida dele, porque ele tinha direito, mas de estar lá pagando o preço de suor e de sangue para defender a minha casa, para defender a minha família, para defender os meus filhos e para garantir a liberação dos sequestrados, dos reféns que ainda estão nas mãos do Hamas. Mais de 100 reféns ainda estão nas mãos do Hamas hoje, 500 e tantos dias depois do começo dessa guerra. Então esse cara estava lá na frente de batalha. Aí, depois de quase um ano de estar heroicamente defendendo o território israelense e lutando contra os terroristas do Hamas, ele sai de férias. E essa organização, a Hind Rajab Foundation, a Fundação Hind Rajab, eles são uma organização internacional, a base deles é na Holanda, e eles, toda a estrutura do que eles fazem, a vida deles, é compilar provas, compilar evidências. Que provas, Rodrigo? Que evidências? Compilar posts de redes sociais, posts do Instagram, posts do TikTok, posts de Facebook, qualquer coisa, porque você tem que lembrar que todos esses soldados israelenses, eles são todos jovens, então eles estão no meio da batalha e eles ainda, a não ser que isso comprometa, né, a operacionalidade da coisa, a não ser que isso comprometa a segurança da operação, eles ainda postam foto, tomando café no campo de batalha, tô aqui com os meus amigos, tô aqui. Nos micro momentinhos de lazer e de descontração, as coisinhas pequenas, quando você tem umas horas para ir dormir, aí você deita lá no meio dos escombros e vai dormir em algum lugar, essas cenas acabam muitas vezes no Instagram, elas acabam muitas vezes no TikTok. E essa organização está compilando essas informações digitais. De novo, essa guerra entre Israel e o Hamas é a primeira guerra, efetivamente, que está sendo lutada quase toda ela nas redes sociais, né? É uma experiência que nenhum exército de Israel tinha, mas que nenhum exército em nenhum lugar do mundo tinha. Saber como lidar com essa situação. Então esse povo lá na Holanda está compilando fotos, vídeos e tudo mais, coisas ridículas. Eu entrei, por exemplo, no Instagram desse rapaz, de novo, não vou falar o nome dele, não tem ele se gloriando, eu matei sei lá quantos, Gente, são posts do dia a dia da vida de um soldado que é um jovem e que está há um ano batalhando, defendendo a sua família, a sua casa, e aí nos micro momentinhos de descontração, os caras vão lá, pegam um telefone, tiram uma fotinha, faz uma coisa para tentar ter algum senso de normalidade, e também para que a gente que não está lá dentro do campo de batalha, para que os amigos, os parentes, os familiares, para que a gente fique sabendo o que está acontecendo com essas pessoas, essas informações estão sendo apresentadas como prova da participação em um genocídio, tá? Agora, a advogada que, digamos assim, assumiu esse encargo aí para trazer essas acusações contra esse israelense, contra esse cidadão de Israel, é esta cidadã aqui,
Maiara Pinheiro, você pode ver pelo Instagram dela. Não vai seguir ela no Instagram, por favor, porque eu não quero dar ibope para essa coisa. Mas eu passei um tempo dando uma investigada no Instagram, nas postagens, nas comunicações públicas. Isso aqui é uma esquerdopata, sabe? Uma daquelas todes chatas pra caramba, que tudo que faz da vida é ficar procurando qual que é a próxima causa social que está no auge da mídia, para ver se eu consigo mais alguns seguidores do Instagram, para ver se eu consigo startar a minha carreira de influencer digital. Tem aqui no Instagram dela ela se gabando de algumas ações que ela conseguiu contra a deputada Carla Zambelli, por exemplo, e uma infinidade de nojeira e de contra Israel, contra o povo judeu, uma infinidade de paixãozinhas e de amores pelo presidente Lula. E sabe aquela esquerdopata? Essa aí, essa tal de advogada Maiara tem gasta a vida inteira dela adotando, lutando por causas supostamente dos oprimidos, mas na verdade para conseguir mídia, para conseguir atenção, já foi presa por pichar muro, enfim, uma infinidade de coisas, a advocacia criminal e dos direitos das mulheres em São Paulo, enfim, aquela baboseira, tá? Essa ativista de plantão aqui é que é a representante legal dessa tal Fundação Hind Rajab. Agora, eu quero falar um pouco com vocês a respeito dessa fundação. Vou mostrar para vocês, por exemplo, uma matéria que saiu agora faz, sei lá, 1h30, 2 horas, no Jerusalem Post, sobre essa fundação Hind Rajab e quem são as pessoas que estão por detrás da fundação, ok? Ela é uma fundação basicamente fundamentada, né, estabelecida na Holanda, só que os fundadores, os caras que estão por detrás dessa fundação, o principal deles é esse cidadão chamado Diab Abu Jaja, que, de acordo com o monitor das ONGs, é o fundador dessa Hind Rajab Foundation. Ele foi nascido no Líbano e ele tem uma história muito longa de ativismo anti-Israel. Por exemplo, ele é um apoiador assíduo do Hezbollah, disse que recebeu treinamento militar desse grupo terrorista. Então, agora, a primeira pergunta que eu preciso me fazer é a seguinte: será que uma fundação de defesa dos direitos humanos, o cara que fundou essa fundação, o cara que estabeleceu essa fundação, é alguém que teve treinamento militar por uma das maiores organizações terroristas do mundo? Então, é isso? Isso é o que é ser trabalhador em prol dos direitos humanos? Você está entendendo? Por exemplo, no Twitter, em comunicações públicas, ele disse que conheceu, que tinha um relacionamento com Hassan Nasrallah, que era o líder do Hezbollah, seguindo a eliminação do líder do Hamas, do Yahya Sinwar. Ele postou uma eulogia no X, né? Dizendo: você pode matar líderes da resistência, mas a sua morte é um testemunho contra você, pois a história escreverá: eles se levantaram, eles disseram não, eles mostraram o caminho e milhões seguirão o seu caminho, centenas de milhões, e o seu poder se dispersará, o seu domínio acabará, e você também. Você está fadado, está destinado. Então, olha quem é esse cara, o fundador dessa magnífica e maravilhosa fundação em prol dos direitos humanos. É um cara que foi treinado militarmente
pelo Hezbollah. O Hezbollah que era, até pouco tempo atrás, a maior organização paramilitar do mundo, um dos grandes braços do terror iraniano, espalhando caos por todo o Oriente Médio, responsáveis diretamente por talvez 500 mil mortes na Síria. Esse cara que era enamorado por essa ideologia, que quando o arquiterrorista Mori Sinwar foi justamente eliminado pelas forças de defesa israelense, disse que o Sinwar, o estuprador, o violentador, o assassino, o demônio vestido de carne, que esse cara mostrou o caminho a ser seguido e que centenas de milhões de pessoas seguiriam nos seus passos até que todo o povo de Israel e todo o povo judeu fosse eliminado. Esse cara é o fundador dessa organização, da Hind Rajab. Hind Rajab, na verdade, era o nome de uma menina que, infelizmente, perdeu a sua vida durante essa guerra, uma história que ficou bem famosa entre o pessoal que é apoiador da Palestina, e que foi uma tragédia, cuja responsabilidade é do Hamas, e é desse Jaja, dessa gente, dessa Maiara, sei lá o nome dela, dessa advogada metida besta, desse povo que fica apoiando o terrorismo, achando que apoiar o terrorismo é achar uma solução para a pacificação do Oriente Médio, e eu garanto para vocês que essa não é a verdade. Quanto mais violência se levantar contra o povo de Israel, infelizmente, mais violência o povo da Palestina vai colher, porque aquilo que se planta, se colhe. Essa é a lei universal que rege absolutamente tudo aquilo que existe. Não é escolha nossa, é semeadura e colheita. Tá? Então, eles escolheram o nome dessa menina com uma história trágica para ser de fachada para essa fundação que, enfim, que está aí pleiteando pelos direitos humanos dos palestinos. Mas eu quero que você entenda ainda mais profundamente por que que isso é problemático. Eu fui fuçar no site dessa Hind Rajab Foundation. Está aqui o site aberto para vocês. E eles têm, né, aqui a página inicial e tal, ok, parece uma parada assim super legítima, as nossas atividades, óbvio, pedindo doação o tempo inteiro, né, suporte ao nosso trabalho, tá aqui a menina, infelizmente, ok, todas as coisas. Aí eu entrei nessa abazinha aqui que tá escrito ação legal, e eu vi que eles têm 3 categorias de ação legal. A primeira aqui, perpetrators, perpetradores. Eu cliquei nos perpetradores. Óbvio que tem uma foto feita de AI do Netanyahu, o primeiro-ministro israelense sisudo, né? Perpetrador de guerra e crimes de guerra contra a humanidade, bababá, é isso que eles clamam a respeito do cara. Mas aqui, logo no início, breaking, urgente, uma corte brasileira ordena que a polícia haja contra um suspeito de crimes de guerra israelense, seguido de uma relatoria, de um relato da HRF, da Hind Rajab Foundation. Então aqui tem um pouco da história do que eles acusam esse rapaz de fazer, de participar da destruição de áreas civis. Aqui tem outros casos que eles nomeiam soldados israelenses que estão de férias em outras partes do mundo. Ó, aqui um cara em Buenos Aires, Argentina, Santiago, no Chile e tal. Ok? Esses casos contra. Mas esses são os perpetrators, tipo assim, que eles clamam que são os cometedores, os perpetradores dos crimes. Mas logo embaixo tem uma plaquinha, tem uma abazinha escrita accomplices, cúmplices. E eu achei isso interessante, fui clicar lá em cúmplices.
e eu achei outra ala de atividade legal dessa organização. Legal action against two Dutch entities for complicity in crimes in Palestine. Que interessante, então, no ano de 2024, eles apresentaram ações legais contra duas entidades holandesas por serem cúmplices dos crimes na Palestina. Vou clicar aqui em ler mais para ver quais são as organizações. Olha que interessante. Stichting Christen von Israel. A Fundação Cristãos por Israel. Gente, eles estão mirando contra a igreja. Tá vendo aqui? Processando uma organização cristã que apoia Israel. Por quê? E um banco. Pela facilitação de recursos financeiros e logísticos e o suporte a assentamentos não autorizados nos territórios palestinos. Sabe o que é isso aqui? Basicamente, eles estão processando uma igreja por enviar dinheiro, por exemplo, para Jerusalém. Para alguma ONG que trabalha fazendo ajuda humanitária em Jerusalém. Você está entendendo como está tudo conectado? Essa organizaçãozinha de ajuda humanitária, defesa dos direitos civis, está agora achando uma maneira de entrar no sistema judiciário brasileiro. Eles começaram atacando um soldado israelense que está passando férias no Brasil. Mas na Holanda, aonde eles estão estabelecidos há mais tempo, eles já passaram dessa para outra. Eles já estão atacando organizações cristãs que apoiam Israel. Esse é o naipe do que está acontecendo. E é por isso, meus amigos, que a gente precisa colocar a boca no trombone. Isso é inaceitável no Brasil. É inaceitável, inaceitável. Eu não vou aqui gastar tempo nesse vídeo, já estou falando há um tempão, eu não vou gastar tempo nesse vídeo defendendo esse soldado, declarando vez após vez que Israel não está cometendo crimes de guerra em Gaza, porque eu já tenho outros infinitos vídeos aqui nesse canal que você pode ir olhar, onde eu argumento isso do começo até o fim, não é essa a questão aqui, tá? As acusações contra esse rapaz, contra esse soldado, são absolutamente infundadas, não tem nenhuma conexão com a realidade. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é que na Holanda, no lugar onde essa organização se estabeleceu há mais tempo, eles já estão atacando organizações cristãs por serem pró-Israel. E no Brasil? O que é que vai começar a acontecer? Essa advogadazinha que representa essa organização no Brasil, já está toda metida em confusões aí contra a deputada Carla Zambelli, contra figuras da direita no Brasil. Será que o próximo passo não é a igreja? Será que agora a tua igreja, a tua comunidade cristã que ama Israel, que uma vez a cada tanto tempo, talvez levanta uma oferta e você manda uma oferta de amor aqui para Israel, para ajudar os necessitados, para ajudar nos esforços de reconstrução da guerra, tantas ONGs maravilhosas fazendo trabalhos incríveis, que manda, às vezes, recursos para organizações cristãs aqui, para organizações messiânicas, para organizações judaicas, seja o que for, mas que você quer demonstrar o teu amor de maneira física, você quer demonstrar o teu apoio de maneira física, do mesmo jeito que quando o Brasil está encrencado, Israel se mobilizou para ajudar de maneira física, mandando equipes de resgate para Brumadinho e tudo isso que faz parte desse relacionamento maravilhoso que existe entre o Brasil e Israel. Será que agora isso vai ser alvo de investigações criminais no Brasil? A situação está complexa, meus amigos. A situação está perigosa. E a gente não pode permitir que essa agenda antissemita, esquerdopata, revisionista da história, que reconstrói os fatos e constrói narrativas que não tem nenhuma conexão com a realidade para se infiltrar de maneira alusiva no meio do nosso sistema judiciário. A gente não pode permitir que isso
continue dessa forma. Porque agora é um cidadão israelense dentro do território brasileiro que está sendo vítima dessa perseguição política, religiosa e idealista. Mas os próximos podem ser vocês. Os próximos podem ser os pastores que vocês amam e admiram e que são vocais no seu apoio por Israel. Os próximos podem ser os influenciadores, os propagadores de verdades digitais que emprestam a sua voz para falar a verdade para uma nação. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Isso não pode passar batido, não pode passar barato, não pode passar desapercebido. E eu estou fazendo aqui o meu papel de alertar vocês, alertar o público brasileiro que essa organização, a Hind Rajab Foundation, essa advogada Mayara Pinheiro, que representa essa organização no Brasil, não tem nenhum apreço pelos valores de direitos humanos ou pelo respeito às vítimas da violência. Se eles tivessem, eles começariam rejeitando a violência, ao invés de glorificar a violência. E eu alerto todo mundo que talvez o próximo passo, a próxima vítima, o próximo alvo, sejam as igrejas brasileiras. Para alívio do meu coração e do coração de todo mundo que está me assistindo, nesses últimos minutos a gente já tem informações de que esse soldado em questão já foi removido do território brasileiro, ele já está em outro local da América do Sul e no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda não sabe se ele já está fazendo o caminho dele de volta para casa, para Israel, ou se ele ainda está abrigado, talvez em algum outro país. Mas olha o absurdo dessa situação, gente. Que Israel esteja numa batalha pela sua própria sobrevivência e que os terroristas estão sendo celebrados. Os soldados que estão fazendo aquilo, o possível e o impossível, para preservar a vida, para proteger a população civil israelense, inclusive para minimizar as perdas e os danos no meio da população civil palestina, esses soldados estejam sendo perseguidos, inclusive no Brasil. Gente, 2025 não vai ser um ano mole. Mas eu tô aqui diante de vocês refazendo o meu compromisso com propagar a verdade e lutar contra a injustiça. Me ajudem? Faz isso junto comigo? Por favor, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui nesse canal, espalha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Vamos fazer a verdade que está sendo propagada aqui alcançar o maior número de brasileiros possível. Tá bom? Muito obrigado e que nos próximos a gente venha com notícias um pouco melhores para o Brasil. Até a próxima, gente.